Vibe Mundial FM. Vamos lá então hoje falar sobre um tema importantíssimo nos dias de hoje, ele ainda cabe ainda mais, que é a força do assentimento. Essa palavra ela não é muito falada, né? Ela não é muito corriqueira. Assentimento com 2 S's. O que é a força do assentimento? É quando você assente, quando você diz sim para tudo aquilo como é na sua vida. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, tempos difíceis aqui no planeta Terra, e o que nós podemos fazer? Dizer sim a isso. Quando eu digo sim, eu paro de brigar com a realidade, e mais do que isso, eu ganho uma força. Quando eu digo sim às coisas, ou às situações, ou às pessoas que eu não posso mudar, que não dependem de mim. Vocês não têm a noção quando a gente consegue assentir a realidade como ela é, como a força que você ganha com isso. Porque o seu ego, ele vai ir contra. Sobre situações que a gente não tem controle, se você estiver nas mãos do ego, você vai ter 3 situações que mais ou menos o ego vai reagir. Ou ele vai negar logo de cara, não, isso não é comigo, isso não é nada, vai passar. E o negócio lá, pegando fogo, desmoronando, e o ego, de alguma maneira, estando indolente com aquilo, né? Negligente. Outra maneira de reagir é você ficar com raiva e querer brigar. Não, eu não aceito isso, esse governo, esse vírus, essa pessoa. E a pessoa fica com raiva, brigando com a realidade, brigando com a vida. Também não vai adiantar nada. E a terceira reação é as pessoas que ficam depressivas e tristes e recolhidas. Também não vai adiantar nada. Porque das 3 maneiras, ou você sendo frio, né, negligente, ou ficando com raiva, ou ficando depressivo, a realidade não vai mudar. A realidade é essa. E eu estou falando do Covid, de algo que é muito, né, hoje está fazendo parte das nossas vidas, mas eu percebo isso com as pessoas em relação aos seus pais. As pessoas querem que os pais fossem diferentes. Porque a minha mãe poderia ter feito isso. Porque o meu pai poderia ter sido aquilo. Gente, não foi. O seu pai e a sua mãe foram o que eles puderam ser. Eles fizeram o que sabiam e a pessoa fica a vida inteira brigando com essa mãe e com esse pai, internamente, e buscando isso nas pessoas. Então é muito comum você julgar o seu pai achando que ele não foi um pai suficiente e achar que o seu marido tem que dar para você aquilo que o pai não deu. Fica brigando lá com a vida. Aí o que acontece? O marido não dá, ela joga no filho. Aí o filho também não dá conta, aí ela joga no governo. Aí o governo também não dá conta e ela fica lá insatisfeita 24 horas por dia, porque ela fica brigando com a realidade que não vai mudar em nada. A força do assentimento não é apenas uma aceitação, porque aceitar parece ser uma coisa de, vou me resignar, não tem nada para fazer, não tem nada melhor, eu aceito como é. É uma coisa meio de deixa pra lá. Não é isso. A força do assentimento é quando eu concordo que a realidade é do jeito que é. O Brasil é desse jeito e não vai mudar por enquanto. E eu tenho um assentimento com o Brasil. Não quer dizer que eu não possa fazer a minha parte, que eu não possa melhorar, que eu não possa ser um ser humano melhor todos os dias. Mas daí brigar com coisas que a gente não tem controle, você só vai perder a força. E o contrário é verdadeiro. Quando você assente a realidade como ela é, você ganha uma força para atravessar essa realidade, por mais que ela seja desafiadora.
Então, muitas vezes eu vejo isso no processo das doenças. A pessoa, quando ela descobre uma doença, se ela estiver no ego, ela vai também ter uma dessas 3 reações. Ou ela nega, ah, não é comigo não, isso vai passar, né? E aí a doença só cresce. Ou ela fica com raiva de Deus até, porque Deus mandou aquela doença para ela, ou ela fica depressiva. Isso não é inteligente em termos emocionais, em termos espirituais. Mas quando a pessoa diz sim para a doença, ela concorda, então ela ganha uma força para enfrentar a doença com dignidade. E não deixar o caminho, que já é um desafio, ser mais difícil ou mais complicado. E por que não é fácil a gente assentir, a gente dizer sim para a realidade, para as coisas e para as pessoas que a gente não pode mudar? Porque o nosso ego é resistente. O nosso ego acha que tem que ser do jeito dele. E não é assim. O ego é uma ilusão do nosso ser. Porque a realidade é como ela tem que ser. Seja uma realidade externa ou interna. O seu filho não é como você quer, ele é como ele é e ponto. Claro que existem regras, limites, enquanto ele estiver na sua casa, ele tem que seguir as regras da casa. Mas ele não vai ser advogado porque você acha bonito, uma vez que a alma dele quer ser, sei lá, artista plástico. Ah, mas eu acho mais bonito que ele seja advogado. Ok, é até bacana da sua parte achar isso, mas ele não é. E aí, você vai ficar brigando com ele a vida inteira? Então, a força do assentimento é uma força da alma, é uma força do amor. Quando você diz sim para a realidade, como ela é, sem querer mudar coisas que não estão no seu controle. Nós não mudamos ninguém, é uma ilusão do ego achar que o outro vai mudar. É uma ilusão do ego achar que o governo vai mudar porque você não concorda. Como eu disse, isso não quer dizer que você não vá fazer a sua parte. Mas é a sua parte, não é a parte. Ah, porque eu estou fazendo a minha parte, o Pedro também tem que fazer a dele. Não, não necessariamente. Seria legal que ele fizesse, mas se ele não fizer, eu não vou deixar de fazer a minha. E eu concordo que ele ainda não tem o nível de consciência para fazer a parte dele. Vibe Mundial 95.